tarde. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e fazer essa palestra sobre análise de impacto regulatório. Eu tenho uma apresentação e eu vou falar em portunhol. Eu peço uma desculpa, mas eu vou tentar falar claramente sobre análise de impacto regulatório. A ideia é de fazer uma apresentação sobre a ferramenta. O que é análise de impacto regulatório? Como é que as instituições do governo elas podem utilizar a ferramenta e essa ferramenta como pode também ser utilizada pelos empresários, pelo setor privado, pelos consumidores, porque essa ferramenta é uma ferramenta que ajuda a melhorar a qualidade da regulação e falar um pouco também sobre as condições e os desafios que essa ferramenta tem e coloca para todos os diferentes atores do processo regulatório. Não é uma ferramenta fácil de utilização e vamos ver um pouco, vamos discutir um pouco como é que essa ferramenta ajuda, mas também apresenta desafios no processo regulatório. Eu vou mostrar também algumas experiências internacionais e, em particular, algumas duas experiências na área de telecom. A primeira coisa que eu acho importante definir é o que é análise de impacto regulatório. Aqui no Brasil já tem se falado muito dessa ferramenta, mas acho que ainda existem algumas ideias que não são de tudo certas. Análise de impacto regulatório é uma ferramenta que já tem sido utilizada em muitos países desenvolvidos, desde os anos 70 aos anos 80. É uma ferramenta que tem uma história longa, que tem também críticas e estudos que mostram os efeitos positivos e também as falhas que pode ter. Então, acho que o Brasil já pode ter um entendimento muito melhor de como utilizar essa ferramenta no processo brasileiro, no contexto do Brasil. Análise de impacto é uma ferramenta que permite uma avaliação, sistemática dos possíveis impactos que uma possível regulação pode ter. Essa definição parece simples, mas não é simples. Os reguladores têm uma tendência muito grande a regulamentar. Acham que a única forma de intervir é através de regulamentos, de resoluções, no caso das agências regulatórias. E a análise de impacto é uma ferramenta que pode ajudar a analisar e avaliar opções de intervenção. Às vezes, nem sempre uma regulamentação é a melhor forma de intervir. Podem existir outros instrumentos. Mas essa tendência também, porque no Brasil há uma tendência muito forte de direito de origem civil, muito prescritiva, isso também faz com que as resoluções, as regulamentações, os instrumentos regulatórios sejam a única opção que muitas vezes as instituições consideram. Mas a avaliação de impacto regulatório permite para as diferentes instituições avaliar outras opções. E a segunda parte desse processo é a avaliação dos impactos, os impactos positivos, impactos negativos. Nos países que têm sistemas de análise de impacto muito evoluídos, eles fazem análises de custo e benefício.
uma metodologia que também precisa de especialização. Não é uma metodologia simples de utilizar. E essa avaliação de custos e de benefícios permite ao regulador entender melhor qual das opções de intervenção vão ter um impacto positivo na sociedade. Para fazer essa avaliação, é preciso, então, falar com os diferentes grupos afetados. A avaliação do impacto precisa de uma interação muito forte com a sociedade. Agora, essa avaliação pode ser feita e pode ser utilizada para novas intervenções, de uma forma ex ante, mas também de uma forma ex post. Eu posso utilizar essa avaliação para saber se no curso dos últimos 20 anos, 10 anos, 5 anos, a regulação que está sendo aplicada está tendo os resultados que deve ter. Então, como eu falei, é uma ferramenta que não é nova, é nova no contexto do Brasil, mas é uma ferramenta que já tem sido utilizada em muitos países. Os melhores sistemas de análise de impacto se encontram em países como os Estados Unidos, Canadá, Austrália, o Reino Unido. A União Europeia também utiliza análises de impacto há mais ou menos 10 anos. O México é o único país latino-americano que utiliza análises de impacto desde o ano 2000, oficialmente, e a Coreia, que também introduz um sistema de análise de impacto e de boas práticas regulatórias ao final dos anos 90. Uma instituição que tem feito muito para promover a utilização da análise de impacto é a OCDE, Organização para o Desenvolvimento e Cooperação Econômica, que está baseada em Paris. E essa instituição tem identificado boas práticas de análise de impacto regulatório, e os países que são membros e países não membros também podem olhar quais são as experiências, quais são os sucessos internacionais que têm ocorrido nos países. Eu posso também dizer que o Brasil fez uma avaliação no ano 2007, uma avaliação da OCDE foi feita aqui no Brasil, e a equipe da OCDE publicou um relatório que é público e que recomendava, para melhorar a qualidade da regulação, a utilização da análise de impacto regulatório. Tem outras instituições que também trabalham nessa área, o Banco Mundial. O Banco Mundial tem muitos projetos em vários países para integrar o uso da ferramenta no processo regulatório. E aqui, no Brasil, a experiência que tem é a experiência do Programa de Fortalecimento para a Capacidade em Regulação, que é um programa que está lá na Casa Civil, começou no ano 2007, e a Casa Civil tenta introduzir o uso da ferramenta, principalmente nas agências reguladoras. Eu participei desse projeto por 3 anos. Nós temos 8 agências reguladoras federais que participam de projetos pilotos sobre análises de impacto. Tem também uma agência estadual, a ARCE, no estado do Ceará, e tem o Ministério da Agricultura, que também começa a participar desses projetos pilotos. Então, existe já uma experiência inicial aqui no Brasil sobre como utilizar a ferramenta e como introduzir a ferramenta nas instituições da administração brasileira. Como eu falei, cada vez há mais países que utilizam a ferramenta. A OCDE tem feito estudos para conhecer qual é a tendência
na utilização dessa ferramenta. E vocês podem olhar, a ferramenta foi inicialmente utilizada nos Estados Unidos, na Austrália, mas agora tem mais de 20 países emergentes que estão tentando trazer essa ferramenta como um instrumento para melhorar a qualidade da regulação. O que muda quando um país decide utilizar a ferramenta de análise de impacto? E aqui nós vamos começar a discutir um pouco essas condições de sucesso e também os desafios que as agências e que as instituições em geral têm. A experiência do Brasil mostra que as agências, ao menos as agências, porque nós trabalhávamos com as agências têm um processo mais ou menos estruturado, um processo regulatório, mas é um processo regulatório estruturado que começa com a preparação da minuta. Se nós falamos da análise de impacto, ex ante, nós estamos falando de um processo prévio, a preparação da minuta. E esse processo prévio da preparação de uma minuta de resolução não é muito estruturado. Cada agência faz o que ela considera fazer de bom. Não tem um processo estruturado, com passos claramente estruturados. Vocês conhecem, as agências fazem a audiência pública, consulta pública, mas essa audiência, essa consulta é feita sobre uma minuta. Nos países que têm análises de impacto, a consulta inicial é feita sobre análises de impacto. E depois tem uma outra consulta sobre a minuta. Então, isso já coloca as instituições com um problema de organização. Como fazer, como reestruturar internamente esse processo que existe, porque elas preparam uma minuta, elas muitas vezes fazem um estudo, muitas vezes conversam com o mercado, mas esse processo não fica nem transparente, nem público, nem muito organizado. Então, essa já é um primeiro problema para as instituições. A segunda coisa que é muito importante na análise de impacto é o análise dos dados. A ideia é trazer evidência para melhorar o processo de tomada de decisão. Como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou conseguir os dados que eu preciso para ter evidência e fazer análises? Esse é um outro problema que as agências têm. E não é um problema porque elas não têm informação. A informação existe. O Brasil é um país que produz muito dado, que tem informação. Mas muitas vezes as informações, não tem um sistema de gestão apropriado para fazer essa análise, e muitas vezes as informações ficam do lado dos regulados. E essa interação de trazer informação dos regulados é um desafio. Vamos falar um pouco depois disso. O processo com análise de impacto se torna mais transparente. Essa é a ideia. A ideia é que esse relatório de análise de impacto seja publicado, que os atores potencialmente afetados pela intervenção tenham oportunidade de falar antes da preparação da minuta, de discutir. E esse é um processo que hoje aqui no Brasil existe, mas como eu falei, às vezes não fica muito claro, nem quando, nem como. Às vezes os atores são convidados a falar de um dia para outro. Eles não podem se preparar. Não? Os consumidores muitas vezes não estão organizados para falar de coisas técnicas.
Mas a ideia é trazer maior transparência no processo regulatório, dar previsibilidade também. As instituições que fazem a IR devem publicar sobre o que elas vão discutir, e não publicar já uma minuta pronta, é um processo prévio. E a ideia é apoiar o processo de tomada de decisão. A ferramenta não vai substituir a tomada de decisão. Eu acho que isso é também muito importante. Todos nós sabemos, sempre tem um elemento político na tomada de decisão. E também tem uma questão de bem-estar social, de welfare. E essa pode ser uma boa razão para tomar decisão. Mas isso precisa ser explícito, mas isso precisa ser discutido. Sim? Mas a ferramenta não vai substituir, a ferramenta vai apoiar esse processo de tomada de decisão. Aqui, eu mostro quais são os elementos que uma boa análise de impacto regulatório precisa ter. Eu não sei, vocês estão familiarizados com notas técnicas das agências, por exemplo, dos ministérios. Uma nota técnica, a ideia é apresentar informações úteis para explicar por que a agência, por que a instituição está tomando decisão. O problema é que, às vezes, as notas técnicas não têm muita informação. Sim? A ideia da análise de impacto é trazer uma forma organizada de informação para apresentar à sociedade. Todos os países onde há um sistema de análise de impacto têm notas técnicas, têm relatórios de análise de impacto que têm esses elementos aí. O primeiro elemento é a definição do problema. Eu acho que essa talvez seja a parte mais complicada do processo da AIER. Qual é o problema que a instituição está enfrentando, o que o mercado está enfrentando, o que os consumidores estão enfrentando, como é que eu vou definir esse problema e quais são os objetivos da intervenção? Por que eu preciso intervir? Como eu falei, muitos reguladores pensam que eles precisam intervir sempre. Não é o caso. Às vezes não tem problema. Às vezes a solução pode dar-se de uma outra forma. Mas esse processo de definição do problema e dos objetivos é um passo muito importante no processo de análise de impacto. O seguinte passo é identificar quais são as opções de intervenção. E aí, sempre é possível ter 200 opções, mas o regulador tem que chegar a um ponto onde vai analisar opções viáveis, opções que são possíveis de implementação. Não vamos perder o tempo fazendo análises de opções que não têm como ser implementadas. E, por isso, a participação com os regulados é importante nessa identificação das opções, mesmo na identificação do problema. Uma vez que foram identificadas as opções, então vem a análise de impacto, que é essa mensuração, essa avaliação dos custos e dos benefícios. Aqui no Brasil, nós já fizemos alguns pilotos com análises custo-benefício. Não é muito comum para uma instituição apresentar números. Não é muito... É uma coisa nova, é uma novidade mostrar esses são os custos possíveis, esses são os benefícios possíveis e monetizar. Então, isso precisa de capacitação, de treinamento, porque mesmo dentro das agências tem gente que pode fazer, mas
normalmente eles não são treinados para fazer. Sim? Análise de impacto precisa mostrar uma opção, uma conclusão, a opção preferida. O regulador precisa falar, olha, nós fizemos análise e das 5 opções, a terceira opção é tecnicamente a melhor opção. E o regulador precisa também pensar como é que vai implementar essa opção preferida. E qual seria o processo de monitoramento dessa opção. Essa parte de implementação e monitoramento, normalmente, as agências, as instituições, os ministérios, eles não fazem. Muitas vezes, a instituição prepara a regulação e a implementação é feita noutra instituição, noutro nível de governo. Acontece muito que, às vezes, os municípios são quem tem que implementar. E, por isso, essa ideia de fazer análise sobre como é que essa opção pode ser implementada traz uma novidade importante no processo regulatório. Sim? Quais são condições para o sucesso? Evidentemente, para as instituições, ser mais abertas no processo decisório, no processo regulatório, trazer transparência e participação social para todo o processo. E essa tarefa não é simples. Não é simples porque às vezes tem muita desconfiança, às vezes o mercado não é muito bem conhecido, às vezes o próprio mercado não gosta de participar, às vezes o regulador não quer ouvir o mercado. Então, são muitas razões que podem estar detrás de fazer o processo mais transparente e garantir essa participação social no processo regulatório. Tem também a questão da simetria, a simetria dos participantes. Todos sabemos que os grandes players têm muita mais capacidade para participar do processo, mas os pequenos, os consumidores, a sociedade civil, muitas vezes ela não tem condição para participar estruturadamente. Então, o regulador precisa começar a pensar como que ele vai lidar com esse problema. A coleta de dados é fundamental. Uma análise mal feita, porque os dados não foram confiáveis, é melhor não fazer. Na verdade, é melhor não fazer se nós não vamos ter dados para fazer análise. Então, o regulador precisa desenvolver técnicas, precisa conhecer e planejar como vai trazer informações e dados para o processo regulatório. E tudo isso vai requerer também de um desenvolvimento de capacidades técnicas. Mas as capacidades técnicas não são só para a instituição. Eu acho que também o setor privado, os consumidores, quando os consumidores têm alguma forma de organização, precisam se capacitar. Por quê? Porque a análise de impacto vai depender muito dessa interação positiva entre os atores e as instituições. Em muitos países onde esta ferramenta é utilizada, as melhorias do processo regulatório, muitas vezes, são trazidas pelo setor privado. São eles que demandam. Esse processo precisa ser mais aberto, esse processo de consulta precisa ser mais longo. É o próprio mercado, o próprio setor privado que tem um papel muito importante na melhoria da qualidade da regulação, que traz essa força e que orienta como é que essa melhoria precisa ser feita. Eu acho que tem também uma outra condição para o sucesso.
E essa condição para o sucesso é a vontade política. A vontade política e o engajamento político do governo para introduzir a ferramenta. Essa ferramenta não pode ser utilizada sem um arcabouço institucional. É uma ferramenta que precisa de certos controles também dentro da administração. Nos países que têm análises de impacto, tem um órgão de coordenação regulatória. E esse órgão tem a função de analisar as análises que são feitas pelos reguladores. Não entra no mérito, entra no processo. Então, se uma instituição fala, eu fiz análises, mas eu não consultei com ninguém, você precisa ter alguém na administração que fale, isso não pode ser. Uma análise sem consulta não é uma análise. Então, você precisa também ter esse mecanismo institucional para que a ferramenta possa ser utilizada. E, para isso, o apoio político, compromisso político ao mais alto nível. Nos países que têm análises de impacto, a ferramenta é utilizada porque nos Estados Unidos, os últimos 4 ou 5 presidentes, eles estão engajados com isso. Eles querem que essa ferramenta seja utilizada. E eles pedem também para os reguladores utilizar corretamente a ferramenta e aprimorar o processo. Quais são as boas práticas internacionais? Preparar análises de impacto antes de tomar a decisão. Se eu escrevo uma análise de impacto com a minuta pronta, só estou justificando a minuta. Não tem sentido. Por isso, nós precisamos um sistema prévio que permita a participação prévia sobre análises de impacto. A metodologia tem que ser flexível. Nos países onde não estamos acostumados a calcular dados, a trazer números, as capacidades e a metodologia têm que evoluir. Acho que um primeiro passo é fazer a análise qualitativa de qualidade e depois começar a fazer quantificação. Mas de um dia para outro é muito complicado. Esse processo de análise precisa ser integrado à tomada de decisão. Nos países onde tem sistema de AIR, a análise é assinada pelo ministro. O ministro publica e mostra esse engajamento político, que a análise foi feita, que ele politicamente concorda com a análise técnica feita. O programa de capacitação é muito importante, principalmente em países emergentes. Sim? Fazer uso dos dados, das informações, é fundamental. A integração com o processo de participação social e consulta é muito importante. E a comunicação dos resultados tem que ser garantida. Tem que ser um documento público, um documento que possa ser discutido. Exemplos dos benefícios da utilização do análise de impacto. Nos Estados Unidos, por exemplo, a análise de impacto é feita pelo executivo. Então, todas as dependências do executivo estão obrigadas a fazer análises de impacto. As dependências que vão fazer análises de impacto, elas têm que mostrar para esse órgão de coordenação que fica na Casa Branca que a proposta regulatória tem benefício social, que tem um benefício maior do que os custos regulatórios. Nos Estados Unidos tem mesmo um teto econômico, $100 milhões.
Se um regulador vai fazer uma intervenção com um custo maior a 100 milhões de dólares, ele está obrigado a fazer uma análise de impacto. Tem que mostrar que a ação do governo é positiva, que os benefícios vão ser maiores do que os custos. Essa abordagem tem também críticas. Essa abordagem também não é única na administração e fora da administração. Mas isso ajuda a ter uma ideia dos custos e dos benefícios que a ação reguladora está colocando na sociedade. Aqui podem olhar, todos os anos, o órgão encarregado dessa coordenação publica qual é o custo da regulação anual. Então, você consegue ver quais são as instituições que carregam mais a sociedade e quais são os benefícios. Você consegue ver quais são as intervenções que têm maior benefício social. No caso do México, é também um caso interessante. A qualidade das análises não é muito boa. Precisamos ser francos. Mas o México estabeleceu um sistema de análise de impacto muito, muito claro e com um controle muito interessante. Lá no México tem um órgão que controla essa produção legal. O órgão é chamado COFEMER, Comissão Federal de Melhora Regulatória. Todos os atos normativos preparados na administração mexicana federal têm que ser acompanhados por uma análise de impacto. Essa análise de impacto tem que ser enviada para a COFEMER. E a COFEMER faz perguntas sobre essa análise. O que acontece? E aqui nós podemos ver. Aos inícios, as instituições estavam começando a utilizar a ferramenta, não? Então, nem todas e muitas tentaram evadir o controle da COFEMER, sim? Mas depois o número começou a crescer. Lá no México, mais ou menos são produzidas 1.200, 1.400 normativos por ano, só no nível federal. E a COFEMER revisa tudo. O que acontece com esse controle? Quando alguma instituição, um ministério, manda para a COFEMER, preenche um formulário estándar para todas as instituições. A COFEMER recebe e a COFEMER tem 10 dias para se manifestar. A COFEMER coloca questões. Por exemplo, uma coisa que é colocada lá no México muito forte é os custos administrativos de cumprimento. Quanto é que a sociedade, e em particular o setor privado, tem que pagar por isso? É muito interessante. O que acontece hoje? Quando a COFEMER pergunta, muitos ministérios, muitas instituições não têm como responder. E elas mesmas começam a perceber que os custos são muito elevados. Então, elas desistem de regulamentar. Quando elas não conseguem explicar, quando elas não conseguem justificar, o processo acaba. Não tem mais regulação. E isso, do ponto de vista da qualidade, é um aspecto positivo. Você está evitando ter normas que ninguém sabe nem por que elas são feitas. Nem o mesmo regulador, muitas vezes, sabe explicar por quê. Então, essa forma de controle é importante. O regulador precisa explicar à sociedade para quê, por quê. Casos na área de telecoms, o caso do Reino Unido, o Ofcom, uma agência reguladora independente do executivo, que utiliza análise de impacto regulatório. Eles têm mesmo
uma guia de como utilizar. No Reino Unido, toda a administração utiliza a ferramenta, mas as agências regulatórias independentes têm um pouco mais de liberdade de fazer o uso da análise do jeito que elas escolhem. E aqui, muito interessante, olhar que o processo de análise de impacto lá da Ofcom é um processo que integra muito a consulta com os agentes, com os consumidores. Um outro caso de utilização da AIR, a União Europeia. A União Europeia tem também um processo de análise de impacto que cobre quase todos os setores. As comunicações, as telecomunicações não são exceção. Elas ficam também, qualquer normativa europeia passa por uma análise de impacto. Então, são exemplos de instituições que fazem uso da ferramenta. Eu vou deixar aqui. Agradeço muito a atenção para que agora o painel possa discutir. Obrigada.